A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo, aqui é o nosso canal EBD em Foco. Nós vamos para a lição de número 3 e o tema tá aí, ó, para lá de especial, Joel, mensagem de juízo. Eu destaco aí a palavra juízo, já nesse tema, um chamado ao arrependimento. Vamos falar sobre juízo, arrependimento e promessa. São esses 3 pontos que nós precisamos destacar aqui na lição, e já o tema da lição já trouxe para nós esses 3 objetivos, digamos assim, principais. A gente vai ter que falar necessariamente que haverá um juízo sobre a nação de Israel, mas que existe sim possibilidade de arrependimento e que Deus também fará promessas que vão alcançar Israel e vão transpor as barreiras do tempo e vão se transformar em escatologia, promessas que alcançaram os nossos dias como igreja e ainda promessas que ainda vão alcançar tempos futuros ainda. Quando a gente estuda a escatologia bíblica, a volta de Cristo, tem promessas no livro de Joel que não se cumpriram ainda. Então a gente vai ver que Deus vai trazer juízo, mas haverá uma mensagem de arrependimento para aqueles que quiserem se arrepender, e também haverá promessas que vão alcançar Israel e vão alcançar também pós-Israel, já com a igreja e depois da igreja na vinda de Cristo. Amém? Então vamos acompanhar aqui conosco nesse nosso primeiro slide. É um slide que a gente trouxe aí na nossa primeira lição, na lição de número 1. Se você está assistindo somente essa aula para pegar aqui algumas dicas sobre Joel na lição de número 3, eu aconselho você a fazer uma pausa nesse vídeo, acessar o vídeo número 1, a primeira aula dessa lição, que nós vamos gastar ali nessa aula uns 25 minutos aproximadamente fazendo a introdução dessa revista. E nessa introdução a gente traçou aí, construiu essa linha do tempo que você acompanha nesse slide. A gente não vai explicar aqui para não ficar muito longa esta lição, mas a gente fez uma construção dessa linha do tempo lá na lição de número 1, tá? Então lá você vai ver que houve uma divisão do reino, aí a gente agora vai encontrar a partir do ano 930, Reino do Norte, Reino do Sul, quem viveu antes do cativeiro, quem vai viver depois do cativeiro. Então os profetas, eles tiveram o seu tempo, o espaço-tempo em que eles foram usados por Deus, e nós precisamos, antes de dar qualquer lição, eu sempre recomendarei que você vá na lição de número 1, pegue as dicas que a gente colocou ali dessa linha do tempo, para que quando você for falar do profeta que você está dando aula, ou então você que é aluno, que está acompanhando, que está estudando qualquer um desses profetas, é sempre bom a gente saber em que tempo e espaço eles estão situados. Tudo bem? Então vamos aqui estudar hoje, propriamente dito, o profeta Joel. Se você perceber, a gente pegou aquela linha do tempo do primeiro slide, que é essa aula introdutória da lição de número 1. A gente destaca agora aqui a linha do tempo maior, a gente destacou ela da linha do tempo menor, que é o Reino do Norte, porque a gente agora está estudando Joel, que é um profeta que foi e que viveu ali na parte do Reino do Sul, nas 2 tribos, na parte sul do Reino de Israel. E a gente vai perceber aí, pela construção desse slide, um resumão do que vai ser a revista e um belo de um resumo do que vai ser também o livro do profeta Joel. Se você notar aí, Joel está 100 anos depois da divisão do reino. No ano 930, o reino se divide, o reino unificado que começou com Saul, depois passou para Davi e depois chegou a Salomão, ele se divide no ano 930, por isso é importante você ir para a lição de número 1 e pegar essas dicas lá. A partir do ano 930 é que você vai encontrar os profetas maiores e os profetas menores. O profeta Joel está 100 anos depois da divisão do reino, ou seja, o reino já foi dividido, Israel do Norte, Israel do Sul. O Israel do Norte está vivendo completamente afastado de Deus, adorando a Deus nos montes, construindo postes ídolos, adorando a Baal. O Reino do Sul, 100 anos depois da divisão, continua adorando a Deus no templo, mas aqui e acolá se levanta um rei
que não obedece a Deus, começa a adorar Baal, Deus manda as pragas, Deus manda exércitos inimigos contra o reino do sul, eles se arrependem, eles se convertem, entra um novo rei que começa a seguir a Deus, restaura a lei, restaura os mandamentos, Deus abençoa esse povo, e assim o reino do sul vai ser caracterizado por esses altos e baixos, vai depender muito da postura do rei que está ali atuando. 100 anos depois da divisão do reino, já com esses altos e baixos, entra rei, sai rei, mal, rei bom, rei mau, rei mau, rei bom. E esse alto e baixo, Joel, surge nesse cenário do povo aqui e acolá, abandonando a Deus e adorando a outros ídolos e fazendo aliança com outras nações. Se você acompanhou a lição de número 2, nós falamos sobre o Oséias. O Oséias está situado nessa linha do tempo, aproximadamente 100 anos depois, no ano 730, é que você vai encontrar o Joel. Por isso que essa nossa lição, nós estamos trabalhando aqui nesse trimestre, ela vai trabalhar não a cronologia bíblica, né, pelos anos em que o profeta viveu, mas ela vai trabalhar na cronologia da Bíblia, onde a Bíblia colocou eles a partir do cano, quando se fechou o cano, você vai encontrar em primeiro lugar o Oséias e não o Joel. Mas o Joel, na cronologia, quando a gente estuda o tempo, a linha do tempo, na cronologia bíblica, você vai encontrar aí o Joel como o primeiro figurante, se a gente levar em consideração o tempo. Mas na ordem que ele foi colocado nas Escrituras, a partir do fechamento do cânon, o Joel está na posição do número 2, está depois de Oséias. Mas na cronologia, no tempo, o Joel está 100 anos antes de Oséias. E essa informação é importante para a gente poder abraçar toda essa lição, porque a gente vai ter algumas características do livro de Joel que vão se aplicar também ao reino do norte. Algumas profecias, uma palavra profética que vai ser lançada aqui no livro de Joel, vai também atingir o reino do norte também, tá? Então a gente tem algumas características que eu quero destacar com você aí. A primeira delas é que o nome de Joel significa Jeová é Deus. A segunda característica que eu quero destacar desse livro é que o profeta Oséias está situado aí, você acompanha na nossa linha do tempo, no ano 830, ou seja, é bom que você tenha essa referência, 100 anos depois da divisão do reino, e ele está 100 anos à frente do profeta Oséias. Nós temos algumas características que a gente colocou nesse slide, na parte inferior esquerda do slide, que são as características do livro do profeta Joel. A primeira característica é que ele é um livro profético, ou seja, é um livro que vai trabalhar algumas repreensões ao reino do sul, que também vão atingir o reino do norte e que vão atingir o seu tempo, mas também não vão parar só no tempo de Israel. Vai atingir pós-Israel, depois na vinda já de Jesus e após a vinda de Jesus, já com a igreja, e depois da igreja, já lá no futuro, quando a gente vai trabalhar na escatologia bíblica. Então o livro de Joel também, a segunda característica que ele tem, é um livro escatológico. Há muitas coisas que Joel fala aqui, que vai se cumprir no reino do norte, que vai se cumprir no reino do sul, que vai se cumprir no Israel como um todo e que vai se cumprir no pós-Israel com a igreja e depois vai se cumprir na restauração de Israel e no reino milenial de Cristo. Então, algumas características que a gente vai encontrar no livro de Joel, e é bom a gente atentar para isso, eu já deixei bem mastigado nesse slide, para que a gente possa, ao estudar esse slide, então não pule essa aula, não avance para o início da lição, porque o entendimento desse slide, o entendimento dessa aula geral, vai fazer com que você alcance um resultado melhor ali na lição. Então, a primeira característica do livro de Joel é que ele é um livro que pode ser interpretado de maneira literal. Então você vai ter a presença aí de 4 tipos de gafanhoto: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Você pode aplicar de maneira literal a presença desses gafanhotos, porque era uma forma que Deus tinha de trazer juízo para eles. Lembra no nosso tema? Juízo
Era uma das maneiras de Deus trazer juízo para eles, para alcançar o quê? A segunda característica do tema dessa lição, arrependimento. Então Deus muitas vezes permitia os inimigos, e ele permitia também sobre uma nação que era extremamente agrícola e que vivia do pasto e da agricultura, que os inimigos também no sentido da lavoura viessem sobre eles, que eram os gafanhotos de maneira literal. Os animais mesmo, os bichos vinham, comiam, devastavam a lavoura de Israel. Israel acordava para a vida, o rei despertava, o sacerdote despertava, o profeta despertava, a nação começava a clamar a Deus e Deus repreendia aquela praga de gafanhotos que vinha sobre a nação de maneira literal. Então era uma praga de gafanhotos, animais que vinham sobre a plantação em Israel, para que eles pudessem, ouvindo isso, o juízo de Deus vindo sobre eles se arrependiam, abandonavam os falsos ídolos, se voltavam para Deus, Deus agia com misericórdia para eles, então eles eram ali livres daqueles animais. Então a primeira característica é que o livro pode ser interpretado de maneira literal. A segunda característica desse livro, ele também pode ser interpretado de uma maneira profética para toda a nação de Israel. E aí a gente pede que você acompanhe aí do lado direito do seu slide, na parte inferior do slide, que a gente colocou esses 4 tipos de gafanhoto como uma maneira profética, que Deus vai usar a presença desses animais de uma maneira profética, que vai atingir todo Israel, não só o Israel do sul, onde está situado Joel, mas no Israel do norte também vai ser atingido, porque eles ainda existem como uma nação não unificada mais, mas você tem a presença do Israel do norte e você tem a presença do Israel do sul. Deus não enxergava essa divisão, essa rachadura entre eles. Deus enxergava somente o reino de Israel. Então o profeta Joel, também de uma maneira profética, vai profetizar para toda a nação. E quando ele for usar a imagem desses gafanhotos, ele vai caracterizá-los com 4 características, esses gafanhotos. A primeira característica desse gafanhoto é que ele é um gafanhoto cortador. E essa figura profética deste animal, ele vai prefigurar o reino da Síria, que vai vir 100 anos depois de Joel. Lá na época já do Oséias, esse gafanhoto, que tem essa característica de ser um cortador, ele vai vir sobre a nação de Israel, especificamente no reino do norte. E a Síria vai vir sobre Israel do norte e vai cortá-los da sua terra, vai tirá-los de lá. Vai trazer uma fragmentação já muito pior do que havia. Já que eles haviam se dividido do reino do sul, então Deus vai permitir a Síria vir e vai cortá-los da sua terra, vai levá-los para a Síria, e o resto que sobrar ali vai virar uma mistura de outras nações, e nunca mais você vai ter notícias do que aconteceu com o reino do norte. Deus então vai mandar esse gafanhoto, essa praga chamada Assíria sobre eles, que iriam destruir com toda a nação na parte norte da nação. Então é um livro também, um livro profético. Deus está dizendo a eles o que vai acontecer. É uma forma de Deus demonstrar juízo para eles se arrependerem, e havendo arrependimento, Deus trazer promessas para eles. E a segunda característica desses gafanhotos vai acontecer exatamente no Reino do Sul, muitos e muitos anos depois de Joel, aproximadamente 200 anos depois que Joel profetiza, que Joel está aqui vivendo, 200 anos depois. Olha só como a misericórdia de Deus se estende. 200 anos depois, segunda característica desse gafanhoto, que é um gafanhoto migrador, ele vai vir através do exército da Babilônia e vai levar a primeira remessa. No ano 606, Nabucodonosor vai vir sobre Israel e vai levá-los cativos para a Babilônia. Vai vir sobre o reino de Judá e vai levá-los cativos. Uma parte deles vai vir. Então é uma característica de um animal migrador. Ele vem, pousa e vai. Não destrói com tudo. Ele apenas trouxe uma devastação parcial, mas ele passou por Israel, deixou uma pequena destruição e passou. Então essa é a característica do migrador. Ele vem,
pousa ali sobre a plantação e vai, ele não destrói com tudo. Então Nabucodonosor veio sobre Judá, destruiu uma parte ali, mas ele deixou a nação ainda lá e levou apenas os sábios. 10 anos depois vai vir essa segunda leva vai acontecer. Nabucodonosor vai voltar sobre Israel no ano 596 e a característica dele vai ser um gafanhoto devorador. Agora ele vai pegar todos os homens e mulheres que há sobre Israel, não só os sábios, não só os entendidos, mas vai pegar todos eles, vai deixar pouquíssima gente lá e vai levá-los deportados para a Babilônia. Essa é a característica, o devorador. Mas esse devorador ainda deixou alguns fragmentos de talos ali, digamos assim, se fosse real, né? O gafanhoto vem, come toda a folhagem, todos os frutos e deixa apenas o talo, apenas ali o caule daquela árvore. Mas ainda existia pequenos fragmentos ali de Judá ou de Israel na nação ainda. Mas vai acontecer agora, profeticamente, a quarta onda, a vinda desses gafanhotos, que é o gafanhoto destruidor. Esse aí ele vem sobre a plantação e ele come inclusive o caule, ele come inclusive os talos, ele come os ramos, ele vai destruir com tudo, não vai deixar nada. E exatamente vai acontecer isso no reino do sul, no ano 586, quando Nabucodonosor invade Israel pela terceira vez, ele vai destruir com tudo, vai tocar fogo nos muros, vai tocar fogo no templo, vai levar todos os utensílios do templo para a Babilônia, vai levar todo o ouro do templo, vai arrebentar com as paredes do templo. As paredes do templo vão ser literalmente destruídas e feitas em pó, porque ele vai querer tirar todo o ouro, prata, bronze, metais preciosos que haviam ali no templo, todos os utensílios, vai levar os sacerdotes, aí aqui vai cessar o sacrifício, vai começar a cessar a adoração a Deus, tudo que eles tinham eles vão perder, porque essa devastação através do gafanhoto destruidor vai vir de uma maneira severa. E eu coloquei aí na parte inferior do slide, no fundo, em vermelho, a palavra juízo iminente e severo. Deus está aqui 200 anos antes, dizendo para Judá, se arrependam. 200 anos antes vai acontecer. 200 anos antes ele está dizendo, eu vou mandar uma nação sobre vocês, que ele vai destruir vocês em fragmentos, em partes. Ele vai destruindo uma parte, depois destrói outra parte, assim como o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Quando o Joel está dizendo essa imagem na cabeça de qualquer israelita, é muito claro, eles conheciam esses animais, eles conheciam esses gafanhotos, eles conheciam a característica de cada um desses gafanhotos, que viriam e destruiriam eles ponto a ponto. Então eles tiveram tempo para se arrepender. O reino do norte teve 100 e tantos anos para se arrepender. O reino do sul teve mais de 200 anos para se arrepender. Como Deus conhece o futuro e conhece o coração duro dos homens, a mensagem de Joel é uma mensagem de juízo iminente e uma mensagem de juízo severo. Vai acontecer. O Israel do norte será cortado. O Israel do sul vai sofrer com os gafanhotos durante 3 levas. Na terceira leva, que é o gafanhoto destruidor, ele vai destruir com tudo. Nabucodonosor não vai ter compaixão, vai matar todos aqueles que ele não quer, vai destruir os muros de Jerusalém, vai destruir todo o templo, vai levar todos os sacrifícios que eles faziam a serem destruídos e desfeitos, vai levar os sacerdotes, vai levar os profetas, vai levar os reis, vai levar todos eles cativos, e o resto que sobrar vai virar apenas ruínas e montões de ruínas. Então essa é a característica principal aqui do livro do profeta Joel, se a gente levar em consideração a segunda característica, que ele é um livro profético para toda a nação. Mas ele também, o livro do profeta Joel, tem uma terceira característica, eu coloquei aí na parte inferior à esquerda desse slide. A terceira característica é um livro profético e escatológico. Ele é profético para Israel, ele é profético para a igreja e ele é escatológico, porque ele ainda vai atingir
aqueles que estão além do próprio território de Israel, que é, em primeiro lugar, a igreja, e depois vai atingir lá na frente, no reino milenial, quando Cristo vier, restaurar Israel, abençoar Israel, livrar Israel dos seus inimigos e tornar uma nação de novo em que Deus será adorado sobre Israel, quando houver a restauração do templo, a restauração de todas as coisas, lá no reino milenial em que Cristo estará governando sobre Israel. Então é um livro também profético e escatológico. Muito do que Joel falou se cumpre nos seus dias, se cumpre após a sua morte em Israel e vai se cumprir também muitos e muitos anos à frente, na escatologia bíblica. Mas também a gente tem a quarta característica do livro do profeta Joel, que é um livro para aplicações espirituais para a igreja. A gente pode tomar essas lições espirituais e trazê-las para a igreja também. Porque toda vez que a gente abandona a Deus, Deus vai nos trazer de volta. Toda vez que a gente desobedece a Deus, Deus vai permitir situações para nos trazer de volta. Em havendo arrependimento, nós seremos restaurados. Em havendo insistência naquilo que estamos fazendo contra Deus, nós seremos destruídos. Essa mensagem continua tão atual como foi para os dias de Joel. Se nós nos arrependemos, Deus tira o mal de sobre nós. Se nós não nos arrependemos, Deus vai permitir situações em que nós vamos padecer, sim. Porque a igreja do Senhor ainda vive debaixo da graça de Deus, mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que nós nos salvemos e Ele vai, sim, permitir situações na nossa vida para que a gente possa voltar para Ele. Aleluia! Então, essa é a característica, uma das características mais lindas que eu vejo em qualquer livro da Bíblia, quando a gente consegue fazer aplicação para nós. Porque todos os textos bíblicos têm a sua parte histórica, a sua parte escatológica, que ainda vai se cumprir, mas eles também têm a aplicação pessoal. Então, coloque essa aplicação aí na sua turma, na sua classe, na sua igreja, para onde você for dar essa aula, para você mesmo, traz essa reflexão para você. O que o Senhor tem permitido na sua vida, o que o Senhor está permitindo no seu ministério, na sua igreja, onde você mora, na sua casa, com o intuito de trazer você de volta para Ele. Faça essa reflexão. Eu creio que o Senhor está permitindo sim, porque Ele quer que a gente volte para Ele, que a gente volte ao primeiro amor. Não é à toa que Ele mandou a mensagem para a igreja de Apocalipse, para as 7 igrejas de Apocalipse, mandando mensagens de juízo, mandando mensagens de arrependimento, mandando mensagens de conforto, mandando mensagens de repreensão para que eles voltassem. Voltem ao primeiro amor, voltem à prática das primeiras obras. Para outras ele dizia, olha, eu vou vomitar vocês, vocês são mornos, vocês não são frios, não são quentes, vocês são mornos, eu vou vomitar vocês. O que é isso, irmão? Mensagem de juízo, mas ao mesmo tempo Deus esperando o arrependimento de nós. E quando a gente se arrepende, Deus então mudará o cenário. Amém? E a gente olha hoje o que foi que sobrou das 7 igrejas da Ásia. Pouca história a gente tem para recordar o que foi. Igrejas que viveram o seu auge, igrejas ricas e abastadas, que hoje a gente mal tem as ruínas dessas igrejas. Que a gente possa também trazer para o nosso coração, que essa repreensão dada através de Joel atinja também o nosso coração. Tá? Deixa Deus te usar nessa lição. Escute essa introdução, é importante para que a partir de agora a lição toda vai fazer sentido para nós. Tudo que o autor colocar a partir de agora nos tópicos 1, 2, 3 vai fazer toda a diferença para a nossa aula. Tá bom? Então a dica é, volta na lição de número 1, pega as dicas que nós deixamos lá para a introdução, vai na lição de número 2, pega alguma coisa que nós falamos sobre o profeta Oséias, para que você possa fazer essa comparação de tempo em que eles viveram um distante do outro. Quando chega, por exemplo, Oséias, olha só que legal isso aqui. 100 anos depois de Joel vai vir Oséias. 100 anos depois, Deus dizendo, eu preciso que vocês se arrependam, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se arrepender, eu vou mandar o juízo sobre vocês.
eles não se arrependeram. Quando surge Oséias no cenário, já não existe mais saída. Deus vai dizer assim, através de uns filhos de Oséias, que ele já não é mais o seu povo. Vocês não são povo meu mais. A segunda característica do segundo filho de Joel é: eu não reconheço vocês pela misericórdia, não vai haver misericórdia. E o primeiro filho de Israel, ou de Oséias, com Gomer, vai ter as características de dizer: eu não estou mais sobre vocês, o juízo vai vir, não vai ter mais misericórdia e vocês serão destruídos. Mas olha só, 100 anos antes, Deus estava avisando a eles. E para o reino de Judá, 200 anos de aviso através do profeta Joel. Tá bom? Então que a gente possa aí fazer essa reflexão. E aí você que chegou até aqui, parabéns. É sinal que nós estamos aqui com uma vontade imensa de aprender sobre esses profetas. Vai fazer todo sentido se você tiver gastado aqui esses tempos, 25 minutos aproximadamente, para essa introdução. Tá bom? Então volte na lição número 1, volte na lição de número 2, perca ali uns 20, 30 minutos ali em cada lição para você ver a introdução, e aí você acessa essa aula, mais 20, 30 minutos de introdução aqui, para que após isso você vai estudar o livro, e aí no livro você faz um resumão só com esses slides aqui, ok? O texto de referência usado para essa lição está em Joel capítulo 2, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eu destaco aqui essa expressão em amarelo, porque essa promessa é para Israel, para Judá, mas também é escatológico. Lembra lá da introdução que a gente falou, tá? Então todas elas vão ter aplicação para Israel, Israel do Sul, e também vai ter aplicação escatológica, igreja e pós-igreja. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa expressão, eu destaco ela também, que é uma expressão escatológica, está lá para a restauração do templo, a restauração de Israel, a restauração ali da aliança, ali já no tempo da tribulação, reino milenial, escatologia. E aí já é um outro assunto, não dá para a gente trabalhar aqui. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. A introdução, olha o que diz aí: o arrependimento sincero e a mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. No livro do profeta Joel encontra-se esse chamado, e por isso ele é conhecido como profeta do avivamento. Então Deus sempre vai chamar a gente para o arrependimento, um arrependimento sincero. É por isso que a aplicação do livro do profeta Joel, ele pode ser perfeitamente aplicado a nós, porque Deus vai requerer esse arrependimento sincero do nosso coração, para tirar essas pragas que virão sobre a nossa vida. Para quê? Para que a gente possa voltar para Ele. Amém? Tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Joel. Joel profetizou numa época de grande devastação em toda a terra de Judá. O contexto histórico de Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente de uma destruidora praga de gafanhotos e de uma grande seca. Lembra que eu falei, até destaquei aí, colocando em sublinhado, para que eu falei justamente sobre isso. Então é a aplicação literal. Então você pode aplicar literalmente, porque eles estavam vivendo naquela época de Joel, especificamente naquele recorte do tempo do ano 830 do reino de Judá, eles estavam sofrendo sim com algumas pragas de gafanhoto. O povo ainda não havia atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. E aí você encontra também a questão espiritual deles. Por isso que Deus estava permitindo as pragas dos gafanhotos, porque a religião já se tornou formalidade, o povo não obedecia mais às leis, não adorava mais ao Senhor da maneira que deveria, os sacerdotes estavam se desviando também dos sacrifícios, então toda a nação estava se desviando do Senhor. O Senhor permitia as pragas literalmente, também vinham as pragas literalmente para eles,
se arrependerem e voltarem para o Senhor. 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Joel significa o Senhor é Deus ou Jeová é Deus, né? E Joel significa exatamente o Senhor é Deus ou Jeová é Deus. Assim como outros, não há uma biografia nos textos bíblicos sobre o profeta. Ele era filho de Petuel. O evangelista Valdilon Ferreira cita em seu comentário a possibilidade de Joel ter atuado a partir do tempo do rei Joás. Apesar da escassez de informação sobre Joel, no Novo Testamento o apóstolo Pedro faz uma referência à profecia dele, ratificando assim o seu ministério, ou seja, ele existiu, as escrituras comprovam que ele existiu, então a gente está só tentando situá-lo aqui. O mais importante que eu quero que você frise é o tempo em que ele viveu, o ano 830, 100 anos após a divisão do reino, 100 anos antes do Oséias e 100 anos antes da vinda da Assíria para destruir com o reino do norte, 200 anos da vinda da Babilônia para destruir o reino de Judá, o reino do sul. Então essas referências é importante para a gente saber qual é o conteúdo, a essência do conteúdo da mensagem do profeta Joel. 1.2, a invasão dos gafanhotos. Nos dias de Joel aconteceu grande destruição por uma praga de gafanhotos que devastou toda a plantação, deixando o povo na fome, miséria e seca. Aí eu acrescentei aí, entre parênteses, aquilo que a gente já falou lá no segundo slide, a gente falou que essa interpretação é literal também, tá? Então vieram sim gafanhotos, houve uma seca, houve muita fome, e ainda, além da fome, da seca, Deus ainda permitiu esses gafanhotos para destruir com o restante que tinha. O gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais. Ele passa por 4 fases em sua vida, que são relatadas distintamente em Joel 1.4, como se fossem 4 tipos diferentes de gafanhoto. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, nós já falamos sobre cada um deles, as características que eles têm na plantação, eles vêm, alguns pousam ali, cortam e vão embora, só corta as plantas e vão embora, outros vêm, pousa, ficam um tempo e depois vão embora, é o migrador, tem outros que ficam, arrebenta com tudo, né? É o devorador, ele devora com tudo, mas ainda deixa os talos, ainda alguma fração de plantação ele deixa ali, mas o destruidor é aquele que vai vir e vai arrebentar com tudo. Nem as caules, nem os talos, não deixa nada. Tudo que tiver ali ele vai devastar, ele vai destruir, tá? Aí aqui o nosso comentário da lição que traz aqui para a gente acrescentar, eu coloquei todo nessa fonte amarela porque todo esse conteúdo é interessante a gente mencionar aqui. A praga das lacustes contra Israel foi fato real, foi de fato real. E acontecimentos semelhantes eram comuns, ocasionados pelos enxames de milhões de gafanhotos que emigravam da Arábia para a Palestina, levados pelo vento do deserto. A destruição foi tão grande que o profeta chama a atenção dos anciãos, os quais, pela vivência dos anos, podem recorrer à memória e responder-lhe. Embora a resposta esteja implícita, ele concita os anciãos a admoestarem o povo sobre a severidade do castigo, incitando-o a temer a Deus. Então a presença desses gafanhotos em Israel era sempre uma mensagem de juízo. Por isso o tema da lição já começa com essa característica dessa aula, né? Juízo. Então a presença dos gafanhotos deveriam levar os anciãos que conheciam a Deus, que já ouviram falar mais de Deus, que já tinham experiências com Deus, a falar, olha, está acontecendo alguma coisa e eu sei que é Deus que está permitindo. Vamos clamar a Deus. Então essa era a grande pegada que Deus permitia para eles poderem se arrepender. É que essas pragas viessem para eles acordarem, né? Porque a misericórdia de Deus estava agindo sobre eles. 1.3, a necessidade urgente de arrependimento. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. O Senhor diz que todos, independentemente da idade, deveriam se arrepender. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, todos deveriam, se arrepender ao Senhor. Todos deveriam buscar ao Senhor. Também deveriam guardar na memória como o pecado traz graves consequências à vida daqueles que insistem em sua prática sem responder ao chamado do Senhor para uma vida de santidade. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos
e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então é interessante, né? Deus está convocando todos aqui através do profeta, até aqueles que se acabaram de casar, que tinham por direito, né, de recolher-se às suas núpcias. Deus está dizendo, não, cancela essas núpcias e começa a clamar. Chama os filhos para clamar, chama os idosos para clamar, chama as mulheres, chama os homens, chama o rei, chama o sacerdote. Todos venham clamar, porque a misericórdia ainda pode restaurar a vocês. Ainda é possível sair dessa degradação moral e espiritual. Número 2, a mensagem de Joel. A singularidade da mensagem do profeta é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhotos. Sua mensagem se destinava tanto à liderança quanto aos moradores da terra. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento, jejum, a conversão e a contrição. Tá vendo que fica mais fácil quando a gente faz aquela, digamos assim, aquela introdução, a gente perde um pouco de tempo lá, mas tudo que a gente vai lendo aqui faz sentido agora a partir daquela introdução. Tá? Então, por isso que eu te recomendo, se você pulou aquela introdução para chegar logo na lição, não faça isso. Volte lá naqueles primeiros 25 minutos dessa aula, assiste ela completamente para que você possa, ao entrar na lição, você vai ver que fica tudo mais fácil. 2.1, o alerta do profeta. Na cultura daquele tempo, qualquer sinal de desordem na natureza era entendido como castigo de Deus. Inundações, gafanhotos, granizos, eclipses, secas, etc. Esses sinais provocavam reflexões e um convite para um ajuste naquilo que desagradava ao Senhor. Nos 2 primeiros capítulos do livro de Joel, percebe-se um cântico triste. Apesar disso, Joel descreve que o país lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Tal é a tristeza que todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Mas em seguida faz um apelo à conversão. Será que ao olhar para o país devastado, aquele povo vai reconhecer que precisa se voltar para o Senhor? A miséria assolava, né, a degradação física ali, quando eles olhavam para os pastos sendo destruídos por esses gafanhotos, era a mensagem que eles precisavam para falar, olha, poxa, precisamos nos voltar a Deus, precisamos botar a mão na consciência. O que nós estamos fazendo de errado? Os sacerdotes fariam a sua parte, o rei faria a sua parte, os anciãos fariam a sua parte, o profeta faria a sua parte, todos seriam exigidos fazer alguma coisa para que aquela praga saísse diante deles. Então é uma devastação literal para uma situação espiritual, profética, né? Então você tem o literal acontecendo, uma devastação física, são gafanhotos reais, mas para uma realidade profética. Deus quer restaurar a comunhão, a adoração no templo que vocês deixaram de lado. Ok? 2.2, esperança em meio à catástrofe. A segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança, o derramamento do Espírito Santo, depois de toda aquela desolação, a consolação do Senhor chegará. E aí eu destaquei essa parte em amarelo porque ela vai ser uma passagem escatológica também. Vai acontecer se eles se arrependerem, se eles se voltarem a Deus, Deus vai mandar ali as pragas saírem, vai haver uma plantação abençoada, eles vão comer, beber, vai ficar tudo na santa paz, a adoração no templo voltaria. Ok, é literal, pode acontecer aqui, é uma mensagem de arrependimento, se eles cumprem ali, Deus cumpre também naquela hora. Mas essa parte em especial, ela também começa a se tornar também escatológica. Essa promessa do derramamento do Espírito Santo, ela vai acontecer em um tempo específico, em um momento específico na história bíblica. O Novo Testamento ratifica ou confirma estes versículos ao se referir ao Pentecostes. E aí é lindo quando a gente encontra lá em Atos 2, 16 ao 21, Pedro fazendo aquele belíssimo discurso e mencionando a mensagem de Joel. Que maravilha, né? Pedro havia entendido a parte escatológica desse texto, né? Parte de juízo sobre Israel, mas a parte de escatologia. Havia uma promessa para gerações futuras. E a presença e ação do Espírito resulta em profecias, sonhos, visões, modos próprios do agir de Deus no Antigo Testamento. 2.3, o fruto do arrependimento.
O arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que veio em consequência do erro em alegria. Em Joel, Deus se compadece e promete alívio sobre a nação. O Senhor teve misericórdia do seu povo, para honrá-lo mostra o seu zelo. Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Está vendo que ele está falando de outras nações também? Então, é exatamente essa parte também de juízo sobre eles, como uma ação profética. Então vai haver gafanhotos, literal, vai haver nações vindo sobre vocês como gafanhotos, uma ação profética sobre a nação. Tá? O Senhor restauraria as colheitas devoradas pelos gafanhotos e o povo seria suprido em suas necessidades básicas. Isso lhes levaria a reconhecer a soberania e o poder de Deus, e todos saberiam que Deus estava no meio do povo de Israel. Israel era uma nação espetacular, gente. Deus os plantou naquela terra para eles serem uma referência. As nações, ao olharem para Israel, deveriam olhar para eles e falar: uau, que top, que coisa mais linda é essa relação entre Israel e o seu Deus. Eu preciso fazer isso, eu vou lá consultá-los. Eles deveriam buscar Israel e dizer: como é que funciona? Como que vocês adoram a esse Deus? Vocês não têm uma imagem, vocês não têm uma referência física. Vocês vão lá, adoram a Ele, sacrificam a Ele, vocês são prósperos. As nações muito maiores e poderosas nunca conseguem destruir vocês. O que há em vocês de tão especial? E Israel deveria então: senta-se agora à mesa, que eu vou mostrar quem é Yahvé. Essa deveria ser a perspectiva de Israel. Mas infelizmente isso não acontecia. Israel, além de não obedecer a Deus, olhava para as outras nações e adotava os ídolos das outras nações. E Deus, por misericórdia, permitia essas pragas, essas doenças, essas situações, as guerras, as calamidades virem sobre Israel, para eles se arrependerem dos seus pecados e voltarem-se para Deus. E quando eles se voltavam para Deus, Deus se compadecia deles e livrava eles das pragas literais ou das nações, na parte mais profética dessas pragas. Tá? E o tópico 3, Joel para hoje. A mensagem do profeta é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. É preciso ter em mente que quando o termo últimos tempos é usado na Bíblia, tem uma conotação de esperança. Trata-se da vitória final de Deus. 3.1, arrependimento genuíno. Ao contemplar aquele cenário de destruição, Joel admoesta aos seus compatriotas a buscar a santificação, o quebrantamento e maior submissão ao Senhor. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Tais palavras ainda hoje ecoam no coração daqueles que, sensíveis à voz de Deus, anseiem por sua manifestação, destruindo o mal causado pelo pecado dos homens. Então a mensagem é para arrependimento e ela sempre vai ser aplicável a nós, que somos a igreja do Senhor. Nós, volta e meia, vamos errar, vamos pecar, mas em havendo arrependimento, Deus restaurará a gente. Amém? 3.2, santificação urgente. A falta de santidade emperra, amarra e desacredita a igreja. Quando o povo de Deus despreza a santidade, passa a amar o mundo, se torna o maior impedimento para a ação de Deus na história. Nada pior do que uma pessoa que se diz cristão viver uma vida mundana e compactuada com o pecado. A falta de santidade tem sido um grande impedimento para um avivamento. A palavra de Deus é clara: e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande beneficência, e arrepende-se do mal. Então é o que eu falei lá na introdução, volto a dizer, quero ser bem repetitivo, aquela introdução é extremamente importante para nós entendermos que Joel também tem aplicações para a igreja do Senhor, no que diz respeito ao Senhor, quer que nós sejamos modelo para os demais povos. Assim como Israel deveria ser o modelo para os povos copiarem Israel, assim também a igreja deve ser
o modelo de Deus, não a gente se adequar a um modelo do mundo, como diz Paulo aos Romanos, para a gente não se adequar ao molde desse mundo, não se acomodar a esse mundo, mas o mundo olhar para nós, dizer que deveriam se espelhar em nós e querer se arrepender, querer se mover em direção a Deus, como o povo de Deus está caminhando. Glória a Deus. 3.3, libertação e esperança. A mensagem de Joel é atemporal e alcança todas as gerações, confrontando-as com seu modo de viver, mesmo tempo em que apresenta a solução baseada em arrependimento e mudança. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Sua mensagem traz alento e esperança aos corações que se encontram presos a um cenário de destruição, pecado e afastamento do Senhor. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz a Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E aí eu faço aqui uma colocação antes do fim. Joel está aqui 830 anos na história. Oséias está 100 anos à frente, no ano 730. Quando Joel está profetizando, a mensagem de Joel é misturada com arrependimento, juízo e arrependimento. Havia tempo ainda para eles se arrependerem e o cenário mudar. Mas eles não mudaram. Passou 100 anos depois. Chega o profeta Oséias. E a mensagem do profeta Oséias é bem clara. Vocês não são mais meu povo. Não haverá mais misericórdia. E o juízo vai vir sobre vocês. E exatamente, gente, exatamente 8 anos depois de Oséias profetizar isso, a Assíria veio e destruiu com o reino do norte. Com Israel do norte, as 10 tribos foram devastadas. Deus não brinca de ser Deus. Deus não brinca com os profetas. Toda vez que Deus usar alguém para nós, que a gente possa parar o que estamos fazendo, rever os nossos conceitos e mudar urgentemente. Porque se a promessa é de arrependimento, é porque ainda haverá cura para nós, ainda há esperança. Porque vai chegar um dia em que a mensagem de arrependimento já não vai poder mais chegar em nós. Aí o Oséias vai chegar com a mensagem dizendo, vocês não são mais meu povo, eu não vou ter mais misericórdia e o juízo vai vir agora sobre vocês. E não haverá mais tempo para arrependimento. Então o tempo que a gente tem é hoje para se arrepender, o tempo que a gente tem para buscar ao Senhor é hoje, o amanhã não sei o que vai acontecer, o amanhã não pertence a nós. Nós temos o hoje e o agora. Busquemos ao Senhor, rasguemos o nosso coração, nos humilhemos diante da presença do Senhor, que o Senhor vai restaurar a nossa vida, vai nos dar um tempo de alegria, de refrigério, para que nós possamos continuar anunciando que o Senhor Jesus é o Salvador do mundo e que há esperança para esse mundo, porque ainda o juízo de Deus não veio de forma definitiva sobre eles. Então, enquanto não vem, Joel está dizendo, se arrependam, porque vai chegar um tempo de Oséias e a mensagem será, não haverá mais arrependimento, o juízo já virá iminentemente. Que nós possamos fazer sempre essa conexão, né, entre um profeta e outro, fazer essa junção e aplicar na vida aí dos nossos alunos, tá? Vamos fazer a conclusão aqui. Conclusão, apesar do atual cenário da sociedade pós-moderna, a igreja deve continuar firme em seu propósito, pregando o evangelho que confronta os homens com seus pecados e anunciando a esperança que há em Jesus. Amém, meus queridos? Quero deixar aqui os recursos didáticos. Se você quer usar slides na sua aula, eu recomendo aí ebdpanorama.com, revistaebd.com. Acesse esses 2 sites que você encontrará lá os slides já pronto, mastigado. A partir de quarta, quinta-feira, esses sites sempre soltam esses slides lá, que eu gosto muito de usar eles também nas minhas aulas quando eu dou na igreja, tá? Como eles soltam um pouquinho à frente, eu preciso gravar essa aula antes, então eu faço a construção desse meu slide aqui. Se você quiser esse slide especificamente, gostou dele, quer ele, principalmente o slide 1 e 2, que vai fazer a introdução dessa lição, você me pede lá um oi em heraldeiras@gmail.com, especifica se é dos adultos ou dos jovens, porque a gente também grava aqui no nosso canal para a revista dos jovens. Estamos trabalhando aqui Batalha Espiritual.
E, inclusive, se você é novo aqui no canal, se inscreve para que você possa receber aqui as notificações dessa revista dos jovens, receber a notificação da revista dos adultos e também as dicas que a gente sempre está dando aqui para professores, superintendentes, dicas de livros. A gente sempre vai trazer vídeos na semana dando dicas para você melhorar cada dia mais a sua aula, tá bom? Mas aí, professor, você foi para a aula, levou a sua lição, mas você percebe que sempre tem um aluno, 2 alunos, 3 alunos que não tem a revista, porque não comprou, porque não deu tempo, não tem mais para vender, ou então ele esqueceu em casa. Então você tem esse outro slide, escoladominical.org. Você acessa o slide, clica lá no link da lição, lição de número 3, copia todo aquele conteúdo, cola no Word, tira os comentários do professor, tira alguma coisa para enxugar mais ali o conteúdo. Eu fiz isso essa semana, deu 3 folhas. Então faça ali a impressão, leve para a sua igreja imprimir. Se você não tem impressora na igreja, imprima você mesmo, faça algo a mais pelos seus alunos. Está tão complicado a gente convencer o povo a vir para a escola bíblica, então a escola bíblica tem que sempre fazer algo a mais mesmo, tá bom? É a nossa responsabilidade, a gente não vai fugir dela. Então você que foi chamado para ser professor, se esmere no ensino, faça o seu melhor, que Deus vai te honrar, tá? Deus vai te recompensar. E a próxima lição, lição de número 4, nós vamos trabalhar Amós. É tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Lembre-se de estudar essa linha do tempo. Se você vai dar a próxima lição de número 4, já faça isso, já estuda agora para você ganhar tempo. Ali a introdução na aula 1, estuda os 2 profetas que a gente está estudando aqui, o profeta Oséias e o Joel, para quando você chegar em Amós, você tentar fazer a conexão entre eles, o tempo, o espaço em que eles viveram e porque a misericórdia de Deus está aqui e aqui já não tem mais misericórdia. E aí você vai entender na linha do tempo que nós estamos apresentando lá. Tá bom, meu querido? Lembra aí de deixar um joinha, se inscreve aqui no nosso canal para que a gente continue crescendo. Estamos em fase de crescimento aqui no nosso canal. Estamos assim muito felizes por você que se inscreveu, você que chegou aqui. Estamos a mais de 600 inscritos. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso canal e peço que você nos ajude, convide amigos, divulgue aí o nosso canal nos grupos da sua igreja, nas EBDs da sua igreja, para que a gente possa continuar crescendo assim na graça e no conhecimento. Até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir.